Imagine a situação: um hospital, uma emergência e uma decisão de vida ou morte. Em meio ao desespero, famílias se veem obrigadas a assinar contratos que comprometem seu futuro financeiro, tudo para garantir o atendimento médico que é necessário. E esta é a realidade de muitos brasileiros que, em estado de perigo, aceitam condições que jamais considerariam em outra situação. O direito civil tem um nome para situações como essa. É chamado de estado de perigo. Um conceito criado para proteger pessoas em condições extremas, onde a decisão de aceitar o contrato não é realmente uma escolha, mas uma imposição pela urgência do momento. Mas será que essa proteção realmente funciona na prática? Neste hospital, acompanhamos a história de Denise, Lucas e Dona Jayla, pacientes e familiares que enfrentaram o dilema de aceitar dívidas para salvar suas vidas ou as vidas de seus entes queridos. Ao longo deste documentário, veremos como o estado de perigo os induziu a assumir compromissos financeiros que, agora, parecem simplesmente impossíveis de cumprir. Quando o meu filho chegou ao hospital, eu sabia que ele precisava de atendimento imediato. A dor que ele sentia, nossa, era insuportável, era terrível de ver. Quando eles me mostraram o contrato e o valor, eu até hesitei. Mas o que eu podia fazer? Era a vida do meu filho. Eu assinei sem pensar duas vezes, mas agora eu fico me perguntando, será que teria alguma outra saída? Mãe, para qual câmera eu olho? A minha mãe, ela faz tudo por mim. Ela ficou muitas noites sem dormir, achando que eu ia morrer. Agora, ela, coitada, tá afundada em dívidas. Ela só queria que eu ficasse bem logo. Eu estava no hospital, mal podia me mexer naquela situação. Eles disseram que eu precisava de uma cirurgia com urgência que não poderia ser adiada. Mostraram o custo do procedimento e, naquele momento, meu coração quase parou. E eu não tenho plano de saúde, mas o que eu ia fazer? Eu estava sem saída, eu estava encurralado. Assinei porque não tinha como fugir dali. Foi horrível ver meu marido naquela situação e saber que, além da dor física, ele agora carrega uma dívida que pode deixar a gente sem nada. Ele é o único que trabalha na nossa família e eu só queria que alguém tivesse nos ajudado a entender as opções que nós tínhamos. Tenho 76 anos e vivo com uma pequena aposentadoria. E quando eles me falaram que se eu não fizesse o procedimento o mais rápido possível, minha chance de sobreviver seria pouca. Na hora eu pensei nos meus filhos e no meu neto. Como eu poderia deixar eles? Não tinha como. Então eu assinei o que eles me pediram. Só que eu sabia que eu não tinha condições de pagar. Só que eu não podia deixar meus filhos. A minha mãe, ela é uma mulher muito forte, só que ela é muito teimosa. Então, como ela não queria preocupar a gente, ela fez tudo sozinha. Quando a gente descobriu o valor, já era tarde demais e a gente não conseguia fazer mais nada. Então, agora a gente só está conseguindo fazer o máximo que pode para tentar ajudar ela para pagar essa dívida que ela adquiriu. O estado de perigo, ele coloca as pessoas em uma posição de extrema vulnerabilidade emocional. A ansiedade, o medo e a pressão de salvar a vida de um ente querido ou a própria vida gera uma sobrecarga psicológica imensa. Em momentos assim, é quase impossível tomar decisões racionais. Muitas vezes o que vemos é um sentimento de desespero, onde qualquer preço parece pequeno diante da possibilidade de perder alguém. Por que essas instituições cobram valores tão elevados em momentos de crise? E até onde vai a responsabilidade de um hospital em garantir o acesso à saúde? A doutora Ana Paula, médica do hospital, e o Sr. Vitor, administrador, falam sobre o equilíbrio delicado entre salvar vidas e manter uma estrutura hospitalar sustentável. Eu vejo essas situações todos os dias. Quando alguém chega em estado crítico, a nossa prioridade é salvar a vida. Não há tempo para pensar em burocracia. Claro, eu entendo que as decisões financeiras são difíceis para muitas famílias, mas o que eu posso fazer? Eu preciso agir rápido, e muitas vezes a urgência não nos permite discutir detalhes que para eles são detalhes. A situação é complicada para todos. No fim das contas, eu sinto que nós também estamos entre a cruz e a espada.
Sabemos que há custos e que nem todos podem pagar, mas cada paciente é uma vida. Isso pesa muito para quem trabalha na linha de frente. Nós compreendemos o sofrimento dos pacientes e seus familiares, mas o hospital também precisa se manter. Nós temos equipamentos caros, temos uma equipe extensa, uma estrutura complexa e, infelizmente, esses custos acabam recaindo sobre quem precisa do serviço. Isso não é uma escolha fácil. Eu entendo que pode parecer frio, mas nossos contratos estão aqui para manter a sustentabilidade da instituição. E sem isso, nós não conseguiríamos manter os tratamentos, os profissionais qualificados, e nós tentamos, na medida do possível, explicar os valores e as condições para os pacientes. Mas eu sei que em situações de emergência as pessoas estão tão focadas na saúde que nem sempre analisam o contrato. Nós temos um preço e, se não quiser pagar, é só procurar outro hospital. Afinal, a saúde pública é uma bosta. Eu vejo todos os dias gente chegando desesperada, chorando, sem saber como vão pagar por um tratamento que nem tinham a opção de recusar. Já vi mães e pais implorando ajuda, sem saber como lidar com um valor que precisam pagar. É revoltante ver como o hospital coloca um preço tão alto na dor das pessoas. Eu não aguentava mais ver tanto sofrimento sem fazer nada. São pessoas humildes que só querem salvar quem amam e acabam caindo em uma armadilha de dívidas que vão carregar para sempre. Decidi denunciar porque, para mim, não tem justificativa explorar o desespero de quem só quer ter uma chance de viver. Meu trabalho é cuidar das pessoas, mas muitas vezes me sinto impotente. Vejo os pacientes chegarem em situações graves e mesmo depois do atendimento, o sofrimento deles continua quando eles acabam se deparando com uma conta que eles nunca conseguem pagar. Eles assinam tudo por estão desesperados, mas mal têm ideia do que isso significa para o futuro deles. Eu decidi denunciar porque eu vi famílias sendo destruídas, não só pela doença, mas pela dívida. Como profissional da saúde, tenho um compromisso com o bem-estar das pessoas e essa prática vai contra tudo que eu acredito. Eu precisava fazer alguma coisa. Não posso ficar calado enquanto vejo o desespero dessas famílias sendo usado contra elas. Mas será que essa prática é juridicamente válida? Consultamos o especialista professor Alisson e a advogada doutora Isabelle Lenk, que explicam como o estado de perigo pode ser utilizado como defesa legal para contestar contratos firmados sob pressão. Eles também apontam as lacunas que ainda existem na legislação e o que poderia ser feito para proteger pessoas em situações de vulnerabilidade extrema. O estado de perigo é quando uma pessoa aceita uma condição extremamente desfavorável por não ver outra alternativa para aquela situação. No caso da saúde, essa pressão só aumenta por estarmos falando da sua própria vida ou da vida de um ente querido. O direito civil ele prevê proteção nesses casos, para evitar que alguém em situação de desespero assuma obrigação que jamais seria aceitado em uma situação normal. A questão aqui é que quando uma pessoa aceita o contrato em estado de perigo, ela assume uma pressão totalmente desfavorável e pode nem saber todas as condições daqueles termos. E existe uma linha tênue entre o funcionamento de uma instituição e o abuso de condição de vulnerabilidade daquela instituição. A revisão judicial pode ser uma saída para casos assim, buscando reequilibrar o contrato. O direito deve agir para evitar que a vulnerabilidade humana seja explorada em situação de emergência. Como advogada, eu posso argumentar que essa situação ela anula ou pelo menos torna questionável algumas cláusulas desse contrato. E o Código Civil ele vai prever que o estado de perigo é justamente para casos assim. O direito ele não pode ignorar o desespero das pessoas e permitir que esses contratos eles permaneçam válidos. É essencial que hospitais e instituições de saúde considerem isso, e busquem condições mais justas, especialmente em momentos de urgência, porque a justiça ela tem um papel importante em evitar esse tipo de situação e evitar que isso se transforme em um ciclo de exploração financeira. As vítimas vieram até mim buscando amparo legal e nós processamos no hospital.
Histórias como a do Lucas, a da Denise e da Dona Jayla são cotidianas, elas acontecem todos os dias no nosso país, são uma realidade constante e nos fazem pensar até onde alguém deveria ir para salvar uma vida. Será que o sistema de saúde brasileiro está realmente preparado para arcar com a demanda da realidade atual? Em um cenário, em um país onde a saúde é algo tão importante, um bem tão vital, será que nós temos realmente a estrutura necessária para atender a demanda? Isso faz com que a gente tenha uma reflexão. O direito civil e o arcabouço legal é realmente suficiente para atender a tudo? As pessoas às vezes não têm a compreensão da realidade jurídica que há por trás de todos os fatos. E nós precisamos evidenciar, nós precisamos falar cada vez mais para que as pessoas conheçam seus direitos, para que as pessoas conheçam seus limites e possam priorizar a sua vida e o seu bem-estar físico e emocional ao invés de seu bem financeiro.